Olá, bom dia pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando hoje mais uma aula de inglês, certo? Hoje nós vamos dar início à unidade 3 do nosso livro, que tem como título Plants, certo? Aí vocês já podem imaginar que essa palavra ela está bem associada ao nosso português, não tá? Ela já diz muito sobre o que é. Então, são as nossas plantas, certo? Hoje vamos estar falando um pouquinho das partes da planta, como também da função de cada uma delas. Agora abriremos o livro na página 489, certo? Aqui, como vocês podem observar nessa imagem, há um professor, certo? Ele está explicando aos alunos sobre as plantas, a importância das plantas para o ecossistema do nosso planeta e também importante para nós, pois é através delas que podemos respirar melhor, certo? E para o nosso planeta, as plantas ela têm uma função muito importante para o ecossistema do nosso planeta, certo? Iremos tratar também sobre as partes da planta, assim como também as funções de cada uma delas na planta como um todo, certo? Observamos que ela está dividida em caule, raiz, folhas, flores, frutos e sementes, ok? Uma observação ainda importante nessa imagem, certo? É que as pessoas não estão no meio ambiente. Vocês podem observar, existem plantas, mas elas não estão expostas em um ambiente. E aí eu digo para vocês que essa estrutura onde eles estão é chamada de estufa, certo? São estruturas feitas de ferro e tela que têm a função de proteger as plantas, como também de manter a temperatura controlada para o bom desenvolvimento dela, certo? Então, essas estufas, elas geralmente são usadas em experimentos onde há necessidade de controlar, de observar e controlar a quantidade de água, a quantidade de luz solar, certo? Que essas telas que existem na estufa é para isso, era para controlar a incidência de luz solar nas plantas, ok? E agora eu pergunto a vocês, quais são as partes de uma planta? E quais são as funções dessas partes na planta? Certo? Agora vocês vão abrir o livro na página 490 e lá vai estar falando um pouquinho sobre cada uma delas em inglês e sobre a função das mesmas, certo? Eu vou estar falando a parte em inglês, a função, logo após eu falo em português para vocês entenderem melhor, certo? What are the parts of a plant? What are their functions? Let's find out. Quais são as partes da planta? Quais são suas funções? Vamos descobrir. Root ou roots. It fixes the plant in the soil and brings water and minerals from the soil to the plant. Então, essa parte da planta é a raiz, certo? É a root. Ela fixa a planta no solo e absorve água e sais minerais. Então, é através da raiz que a planta ela vai lá absorver os sais minerais e a água necessária para o seu desenvolvimento. Stem or stems para small plants. Trunk ou trunks para trees. It supports the plant and distributes water, minerals and plants food for all the plant's part. Então, essa parte é o caule, certo? É o nosso caule, é o caule das plantas, que tem, para árvores pequenas, são chamadas de talos, e para árvores maiores são chamadas de tronco, certo? Ela serve de suporte e conduz água, sais minerais e alimento para todas as partes da planta. Então, a raiz absorve e o caule ou o tronco é a via de transporte para as demais partes da planta, certo? Leaf ou leaves.
It makes the plant food using sunlight. Fotossíntese. Então, nas folhas, produzem o alimento da planta usando a luz do sol. Ou seja, elas fazem a fotossíntese. Então, a folha, ou seja, a leaf, ela capta a energia do sol para a produção do seu próprio alimento, realizando assim a fotossíntese. Branch ou branches. It connects the leaf with the stem or trunk. Então, é o galho. Nessa planta aqui eu não mostro para vocês, mas é o galho, é onde conecta a folha ao caule, certo? É a branch. Flower or flowers. It is the way plants reproduce and produce fruits. Então, é a flor, certo? São as flores. É por meio delas que as plantas se reproduzem e reproduzem frutos. Então, a flor, ela é a parte da planta onde ocorre a reprodução, ou seja, onde a planta vai se multiplicar para gerar novos seres, certo? Fruit or fruits. It is the way plants it produces and protects seeds. Então, o fruto, ele vai estar lá para produzir e proteger as sementes das plantas. Então, já sabemos que a semente vai estar onde? Dentro do fruto. Então, a função do fruto, ou fruit, ele vai proteger a semente. Bud, developing leaves, stem or branch, que são o broto, que é a folha ou caule em desenvolvimento, certo? Geralmente nas plantas, elas se desenvolvem e das suas laterais nascem brotos, ou seja, o desenvolvimento, seja lateral ou seja na vertical, certo? E por último nós temos a seed or seeds. It becomes a new plant after being planted in the soil. Então, é a nossa semente, que dá origem a uma nova planta depois de ser plantada no solo, certo? Então, a semente, ela não aparece aqui nessa imagem, porque na árvore como um todo, ela vai estar dentro do fruto, ou seja, o fruto vai estar protegendo ela. Então, esse textinho que vocês viram aqui, ele está no livro, na página 490, vocês podem observar. A estrutura da árvore está toda aqui, com suas partes em inglês. E como proposta de atividade, eu trago para vocês, nessa mesma página, 490, a questão 1. Vocês irão desembaralhar as letras e descobrir o nome da parte da planta, ou seja, as letras estão embaralhadas. Vocês irão desembaralhar e encontrar o nome das partes da planta, certo? E na segunda questão, vocês irão dizer que parte da planta é responsável por cada processo. Por exemplo, na letra A, produces and protects seeds. Vocês sabem o que é seeds, não sabe? Falei lá no texto que seed era a semente. Então, quem é que produz e protege a semente? Qual parte da planta que tem essa função? Então, vocês vão lá no texto e observam que é o fruit, certo? Aí vão lá, coloca a palavra nesse espaço, nessa linha que está em branco, ok? E eu trago também outra atividade, que é a atividade complementar. Vocês podem observar aqui, vocês irão numerar essa coluna das funções das plantas de acordo com a primeira. Em seguida, pinte essa árvore bem bonita, certo? Então, vocês podem observar aqui. Aqui nessa coluna está o nome das partes das plantas em inglês. E aqui está as funções de cada uma delas. Vocês podem observar que uma parte da planta pode ter mais de uma função. Então, vocês enumeram de acordo com essa coluna, certo? Mas todas essas funções
estão dentro da estrutura da planta, certo? Então, ó, essa é a atividade proposta. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia que eu vou estar respondendo vocês, certo? Um cheiro e até mais.